Eu nunca me queixei porque não sabia antes que havia este tipo de ensino, porque aqui é muito melhor do que antes. Aqui temos mais liberdade, enquanto ali temos sempre sentados numa cadeira a ouvir o professor falar, ou a professora, e depois escrevemos coisas que ele diz ou escrevemos coisas no caderno. Mas aqui nós podemos levantar-nos, escolher o nosso lugar, escolher o que é que vamos trabalhar hoje, mas tem que ser moderado, não pode ser sempre a mesma coisa. Sim, temos muito mais liberdade. Os livros são de todos, não há meu nem teu, podemos nos sentar onde quiser todos os dias, podemos utilizar computadores, tablets e outras tecnologias. Há maneiras diferentes de aprender, não é só estar ali, cada um aprende ao seu ritmo, não é só estar ali a ensinar, assim à pressa. Há outras maneiras de ensinar aos alunos, às vezes nós aprendemos sem ajuda. Tentem ser autónomos, descobrir coisas assim na rua, por exemplo, na matéria de ciências naturais. Podem ir à rua, assim, investigar na floresta, investigar coisas, fazer vários trabalhos que não é só sempre trabalhos de casa, escrever no caderno, trabalhos de casa, escrever no caderno. Que também podem ajudar quando os filhos têm algum problema em ver a matéria, ajudem e tentem inventar um jogo ou alguma coisa para eles conseguirem aprender mais facilmente. A minha é ter mais atenção se os filhos estão bem, se eles precisam de ajuda de uma matéria, se eles não gostarem da escola onde estão, pode-se mudar para outra que eu gosto. Este modelo é tão mais adaptado às crianças e à forma como elas querem e precisam de aprender, que isto vai muito mais de encontro a elas próprias, tal como elas são. O que eles levam daqui não é só informação, não é só conhecimento adquirido, mas é também uma certa forma de estar na vida que lhes permita fazer depois as várias mudanças que nós vamos encontrando ao longo da vida, que lhes permita ter essa capacidade de adaptação e perceber, porque no fundo uma das características que este modelo de ensino tem é uma ênfase muito forte na responsabilização pessoal de cada um. Quando encontrarem um desafio maior, se calhar é aí que essas ferramentas vão ser mais valiosas. É nesse momento que nós vamos ver que a educação não é só a transmissão de informação, é bastante mais do que isso. E como outra ênfase que este modelo trabalha muito é o lado emocional das crianças, uma criança ou uma pessoa que esteja emocionalmente bem preparada também está preparada para enfrentar as mudanças. Todo o currículo e toda a forma de trabalhar o currículo é partilhada. Isto não funciona sem o envolvimento dos pais. Estar atento, temos de estar bastante mais atentos àquilo que eles estão a aprender e à forma como eles estão a aprender. Tem crianças felizes, com gosto de aprender, que dá resposta àquilo que as crianças realmente pedem, ou seja, que ouve a criança, que se adapta às crianças e não aquela que impõe aquilo que acha que é melhor para todas as crianças. A comunidade de aprendizagem, porque acho que é assim mesmo que aprendemos, é no todo, no dia a dia. Estamos sempre a aprender, sempre a querer fazer coisas diferentes, e é no terreno que vais fazendo isso. E é com as crianças que vais fazendo isso. Tu podes ter uma ideia do que é o ideal e elas mostrarem-te outra completamente diferente. E então é esta escuta ativa que é necessário para ires adaptando e vendo o que é preciso fazer a cada momento. Queremos todos chegar a bom porto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não é aquela coisa de cada um por si, deixamos as crianças na escola de manhã, vamos buscá-la ao final do dia, não. Todos estamos a trabalhar em conjunto para querer melhorar e então o feedback de todos também é muito positivo e acho que aqui funciona muito assim. Não só as crianças, são a vida dos pais, as orientadoras, todos fazem parte deste projeto que está vivo e sempre em crescimento. O que é que eu notei de diferente? Notei-os muito mais abertos, notei um gosto, a recuperar aquele gosto pela aprendizagem, não só aquela coisa de despachar e estar feito, a quererem partilhar mais, a quererem envolver-se mais,
a terem uma visão mais abrangente sobre as coisas, sobre eles próprios também, a autonomia, a autoestima, que era uma coisa que eu estava a reparar, por exemplo, na minha filha, a ir muito abaixo na escola. Porquê? Porque quando não sabia também não havia tempo para explicar grande coisa, e então ela começava a pensar que ela própria não era capaz. E isso mexe com a autoestima. E aqui noto que houve uma grande evolução a nível da autoestima, a nível da autonomia. Agora sabem que a opinião deles vale alguma coisa e têm orgulho em participar, em dizer o que acham sem medo. Porque outra coisa que eu sentia também é que havia muito medo de falar, ou medo de errar. O que sinto que já não há esse medo, olha, isto é o que eu acho. E esse medo foi desaparecendo e isso é muito, muito importante. E notas isso no dia a dia. O Bruno era mais fechado, de repente tu notas-o muito mais aberto, muito mais para fora, muito deixas de estar fechado em ti e começas a abrir para o mundo. Tens que estar presente, tens que acompanhar esta evolução deles, porque não é só dizer que os vais tirar da escola e meter num projeto. Assim, tu própria tens de estar disposta a acompanhar todo este caminho.